Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 21 de junho. O Senado Notícias está no ar. A comissão temporária que acompanha as ações de combate à pandemia recebeu em audiência pública o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele falou sobre o Plano Nacional de Imunização, o cumprimento de prazos e as medidas de combate à Covid-19. O ministro da Saúde está otimista com os resultados alcançados até aqui. Na quinta-feira, nós superamos mais de 2 milhões de doses aplicadas e no mês de junho nós já temos quase que uma média de mais de 900 mil indivíduos imunizados por dia. O Ministério da Saúde tem feito esforços para levar assistência aos locais mais distantes e ainda suprir a falta de medicamentos e outros insumos nos hospitais para tratamento dos pacientes da Covid-19. Através de ações, através da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, nós adquirimos nos Estados Unidos mais de 5,1 milhões de itens do chamado kit de intubação orotraqueal e esses insumos têm sido oferecidos para estados e municípios, quando estados e municípios não conseguem fazer a aquisição. Marcelo Queiroga renovou previsões. Que toda a população brasileira acima de 18 anos, ela pode ser imunizada com uma dose da vacina até o mês de setembro. E pelas 600 milhões de doses que já dispomos, é possível antever também que tenhamos a população brasileira acima de 18 anos vacinada até o final do ano de 2021. A partir de setembro, é possível ter um cenário epidemiológico mais favorável no Brasil. Para tanto, além da vacinação, além do fortalecimento do sistema de saúde para atender os casos graves, nós temos que envidar outras ações, como, por exemplo, uma ampla política de testagem. O retorno às aulas com segurança de alunos e professores da educação básica foi um dos questionamentos do relator Wellington Fagundes. Qual a previsão do Ministério da Saúde para que todos os profissionais da educação básica no país estejam completamente imunizados? Como tem sido o trabalho do Ministério da Saúde nessa questão do retorno seguro às aulas por parte dos nossos alunos no Brasil? Já distribuímos doses para os professores da atenção básica para imunizar com a primeira dose cerca de 84% dos professores. No meu entendimento, não é fundamental que todos os professores estejam imunizados com 2 doses para o retorno das aulas. Com a estratégia adequada de testagem, podemos compatibilizar o retorno das aulas com a identificação dos casos positivos e, a partir daí, ter já no segundo semestre o retorno de aulas. Isso já tem acontecido em alguns estados e na própria iniciativa privada. A senadora e médica Zenaide Maia fez questão de expressar desagravo ao ministro por uma referência feita a ele, Queiroga, pelo presidente Jair Bolsonaro, que ela qualificou como desrespeitosa. O senhor não é um tal de Queiroga, o senhor é um doutor, o senhor é um cardiologista respeitado, o senhor é ministro de Estado da Saúde brasileira. Então, eu digo aqui, no Congresso, ninguém gostou dessa atitude, o que é um desrespeito, foi um desrespeito ao senhor. E a situação dos órfãos da Covid-19 em condição de vulnerabilidade foi tema de outra audiência pública na Comissão Temporária da Pandemia, na última sexta-feira. No Maranhão, em tempos de pandemia, a Secretaria de Saúde tem se mobilizado numa ação de vigilância em hospitais e centros de saúde para identificar com maior rapidez crianças que perdem os pais. As equipes de apoio nos hospitais, nas UPAs, vão fazer aquela visita de leito e vão preencher uma ficha de composição familiar. É na primeira infância que nós temos as janelas de desenvolvimento integral, em especial o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo.
Esta debatedora lembrou o cuidado com crianças que podem ser encaminhadas a abrigos, mas que, na verdade, têm familiares que podem acolhê-las. Obviamente que essas 30 mil crianças e adolescentes que estão em acolhimento não são órfãos. Alguns deles têm família e essas famílias não conseguem fazer a reinserção, que é obrigatória por lei, né? A excepcionalidade é a colocação em família substituta. A regra é a reinserção na sua família de origem. Ela também alertou para o descaso quanto à educação dessas crianças em abrigos nesses tempos de pandemia, em que aulas presenciais são substituídas por sistema remoto. Qual abrigo no Brasil que tem um laptop para cada criança? Qual abrigo no Brasil que tem uma internet de ponta que permita que 20 crianças simultaneamente tenham acesso às suas aulas? Qual abrigo no Brasil que tem educadores que acompanhem essas aulas? Este defensor público informou que censo realizado no Rio de Janeiro não mostrou aumento no número de órfãos de pai e mãe encaminhados a abrigos. Ele rejeita abreviar prazos para acelerar processos de adoção. Não há nenhuma necessidade, pelo menos o censo que foi realizado no estado do Rio de Janeiro demonstra, nenhuma necessidade de abreviar prazos de processos já previstos, além do já previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a justificativa de que a Covid-19 provocou inúmeros órfãos bilaterais e então há necessidade de agilizar e correr com esses processos. Vamos conferir as atividades programadas para esta tarde no Senado. Às 2h30 da tarde, a Comissão de Meio Ambiente realiza audiência pública sobre a poluição causada por plástico descartável e seus impactos. Às 4h30, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor faz debate sobre os reajustes dos planos de saúde no Brasil. E às 6h da tarde, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo realiza a abertura de um ciclo de debates sobre o desenvolvimento regional. Está confirmada a presença do ministro da pasta, Rogério Marinho. O Brasil ultrapassou no sábado a marca de 500 mil mortos pela Covid-19. O presidente do Senado lamentou a situação e a CPI da pandemia divulgou nota sobre o número de mortes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou o registro de mais de 500 mil mortes no Brasil por Covid-19 e classificou a situação como tristeza nacional. Enfatizou a necessidade de manter o foco na prevenção e na vacina para todos. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, divulgou nota pública sobre o número de mortes. O documento é assinado por ele e por outros 9 senadores. Os parlamentares afirmam que são 500 mil de vidas que poderiam ter sido poupadas com bom senso, escolhas acertadas e respeito à ciência. E que os responsáveis pagarão por seus erros, omissões, desprezos e deboches, e que serão punidos exemplarmente. A nota afirma ainda que crimes contra a humanidade, os morticínios e os genocídios não se apagam nem prescrevem. Além de Omar Aziz, assinaram a nota o vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues, o relator da CPI, Renan Calheiros, Tasso Gereissati, Otto Alencar, Eduardo Braga, Humberto Costa, Alessandro Vieira, Rogério Carvalho e Elisiane Gama. Os nomes das testemunhas que passam a condição de investigadas pela CPI foram divulgados durante coletiva de imprensa pelo relator da comissão, senador Renan Calheiros. Entre os 14 investigados que tiveram os nomes listados em ofício apresentado pelo relator estão os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, e do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nós tomamos como critério para a definição da relação dos investigados o fato de já terem prestado depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa lista ela será atualizada semanalmente, né? A partir das informações que nós vamos receber e do grau de garantia que tivermos que dar ao investigado.
O relator justificou por que o nome de Queiroga consta na lista. Mentiu muito na comissão parlamentar de inquérito, né? Mentiu, tripudiou, disse para a comissão que não tinha mais nenhuma política pública de saúde, ele pelo menos não conhecia, comprou vacina 20% mais cara do que a vacina anteriormente comprada e em abril tentou vender à OMS, pasme, o tratamento precoce e a cloroquina. Infelizmente, ele vai ter que ser investigado para que ele entenda que ele precisa parar com essas loucuras, que ele não pode continuar, a pretexto do cargo que ocupa, fazer essas atrocidades ou concordar com as atrocidades que são feitas diariamente pelo presidente da República. Renan Calheiros também informou o impacto de tornar uma testemunha investigada. A partir da condição de investigado, a CPI se obriga a fornecer qualquer informação específica da investigação. Isso é uma garantia. Nós temos também benefícios, né? Porque nós temos mais alternativas de procedimentos processuais penais a recorrer no aprofundamento da investigação e na busca do próprio esclarecimento. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, se recusou a fazer perguntas a 2 médicos defensores do tratamento precoce e abandonou a reunião realizada na última sexta-feira. Os infectologistas Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Cardoso Alves falaram na CPI como convidados sobre a experiência deles no tratamento da Covid-19. Os dois são defensores do tratamento com medicamentos como cloroquina e ivermectina. Ricardo Ariel Júnior começou dizendo que não tem nenhum vínculo com a indústria farmacêutica, nem vinculação política, e que é preciso seguir a medicina baseada em evidências. Corticoide inalatório, para quem diz que não existe terapia precoce. Corticoide inalatório agora foi incorporado pelo SUS inglês, pelo National Health Service. Por quê? Porque é barato e reduz em 91% o risco de internar com Covid. Não é recomendável por nenhuma autoridade. Então, em última instância, só para finalizar, quando a gente está com um paciente dentro da gente e na nossa frente, quem tem que dar satisfação para o familiar dele, se ele for mal, não é a Organização Mundial da Saúde, não é nenhuma sociedade, não é nenhum coletivo, é nós. E nós fazemos isso com base na nossa autonomia, na prescrição de medicações off-label, que nos é garantida pela nossa autarquia, pelo CFM. O médico Francisco Cardoso Alves fez críticas ao que chamou de politização do uso de medicamentos off-label, ou seja, fora da indicação da bula. Junto com a pandemia da Covid-19, assistimos às salas de emergência do país serem invadidas por juízes, políticos e repórteres, cada um disputando para ver quem fala mais grosso com o médico e quem sabe mais de Covid-19. A única certeza que nós podemos ter em uma doença nova como a Covid é a incerteza. Pouco ainda sabemos. Aqueles que se levantam para falar, sei tudo sobre Covid, não existe tratamento precoce, demonstram mais sobre sua ignorância ao tema do que propriamente sabedoria. O senhor não falou de uma coisa aí no seu discurso. Não médicos prescreveram remédio. O que o senhor acha de um não médico prescrever remédio? Quer responder? Pode responder. Não médico prescrever remédio é algo absolutamente irregular e ilegal. Não deve ser aceito por nenhum médico. Chamado pela comunidade médica científica de charlatão. Então, o que nós sempre criticamos não foram os médicos prescrever remédio. Nós sempre criticamos não médicos fazerem apologia a medicamentos sem saber qual é a dosagem. Não, olha, estou aqui com essa caixinha, isso aqui me salvou. Isso nós condenamos. Agora, profissional de saúde, cada um é responsável. Então, é só para a gente deixar claro que não fomos nós que politizamos a questão da cloroquina ou qualquer outro medicamento. Não foi politizado pela CPI. A Aviação Redentor, que é uma empresa de ônibus do estado do Rio de Janeiro, ela afixou no seu posto médico, assinado pelo médico do trabalho Marcelo Oliveira de Souza, o seguinte aviso: vamos evitar Covid na nossa empresa.
usar 3 comprimidos de ivermectina, 6 miligramas por semana, sempre no mesmo dia e tomados fora do horário de trabalho. Ou seja, o paciente não é sequer examinado, tem ali uma sugestão, uma orientação, não se sabe se essa dose é exagerada para ele, não é? Finalmente a gente está podendo ouvir 2 médicos e cientistas aqui, Dr. Ricardo Zimmermann, que tem uma posição divergente de outros médicos que vieram. Mas eu quero lembrar, o senhor falou que essa CPI trouxe o debate, essa CPI não fez aquilo que tinha sido combinado, que estava divulgado, que tinha sido aprovado, que estava na pauta, que era um debate franco, ouvindo os 2 lados ao mesmo tempo. Após a fala inicial dos médicos, o relator, senador Renan Calheiros, anunciou que não faria perguntas. Nós temos ontem a continuidade criminosa da defesa da imunização do rebanho, do desdém com a eficácia da vacina e o exemplo do próprio presidente de que ele era a imunização natural, porque havia contraído o vírus. Essa irresponsabilidade não pode continuar. Isso é a reiteração do crime. Sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes, aos depoentes, com todo o respeito que lhes tenha. Eu lamento. Ok. Que eu não tenho que perguntar. Não tem porque não lhe interessa. Não tem porque não lhe interessa. Aqui, ó. 16 milhões de vidas que esta gente salvou. Eles e milhares de brasileiros. Pelo 16 milhões de vidas. Foram salvos pelo tratamento precoce. Sim, senhor. E pela imunização natural. Esquece a imunização natural. O tratamento precoce que Vossa Excelência e outros tantos aqui demonizam salvou vidas no Brasil e no mundo. O caso Fauci, senador. O papel que Vossa Excelência está fazendo aqui também é deprimente. Não é. Deprimente é Vossa Excelência, relator da matéria parcial. Vossa Excelência faz o que quer, não pode fazer. O senador Marcos Rogério pediu que fosse indicado algum parlamentar para fazer as perguntas no lugar do relator. Apenas para pedir uma questão de ordem ao presidente, para que designe alguém da CPI para ficar na condição de relator substituto e faça as perguntas. Não, o senador Renan, como relator, não quis fazer pergunta, ninguém vai fazer por ele, não. Senhor presidente. Não, senhor presidente. A CPI não pode funcionar, ela não poderia funcionar se não tivesse relator. Você pode designar alguém substituto. Não tem interesse de fazer pergunta e eu não posso obrigar ninguém a fazer pergunta. Mas Vossa Excelência pode designar alguém. Eles não estão aqui como investigado e nem como testemunha. Eles estão convidados para falar sobre uma coisa. Nenhum dos dois é investigado e nem testemunha de absolutamente nada. Então não tem por que obrigar o senador a fazer pergunta. Eles estão aqui para defender uma tese e que nós respeitamos. Por quê? Porque a CPI tem que ser eclética. Ela não pode só ouvir um lado. Eu tenho vergonha do que estou vendo aqui, a covardia do relator e dos membros da oposição que abandonam a sessão porque dizem que já sabe tudo e que não querem ouvir o outro lado. Eu acho que quem está promovendo morte aqui, senhor presidente, são esses que se acham donos da verdade, pais da ciência, covardes. É isso que são. Os infectologistas defenderam na CPI que só o médico pode decidir sobre o tratamento de cada paciente. E defenderam a vacina. Vacina e tratamento sempre foram terapêuticas complementares, seja para o tétano, seja para o sarampo, seja para a pneumonia, seja para a influenza, seja para varicela zoster, seja para qualquer tipo de doença que tenha alguma vacina disponível. Nenhum médico, em sã consciência, vai defender um lado ou outro, ou falar que eu só concordo com isso, eu só concordo com aquilo. 15 segundos. O que pode estar havendo é uma discussão natural de vacinas novas que estão sendo fabricadas a respeito de sua eficácia e de sua segurança. E discutir isso não torna ninguém anti-vacina. A gente precisa ter senso crítico e independência de raciocínio. A CPI da pandemia houve esta semana o deputado Osmar Terra e o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins. Na agenda da semana também está a investigação da compra da vacina indiana Covaxin.
A CPI começa a semana ouvindo o ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra, que faria parte do suposto gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Bolsonaro sobre a Covid-19. O depoimento dele está marcado para esta terça-feira. Inicialmente era uma convocação que foi convertida em convite por um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado fez várias manifestações públicas minimizando os impactos da Covid e defendendo medidas como a imunização de rebanho. Na quarta-feira, os senadores vão ouvir Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos. A empresa é investigada por intermediar a compra da vacina Covaxin, fabricada pela indiana Bharat Biotech, pelo governo federal. A compra do imunizante foi feita de forma rápida, mesmo com dúvidas em relação à eficácia. A CPI quer investigar se houve algum tipo de beneficiamento ilícito na negociação. Já na quinta-feira é a vez do ex-assessor internacional da presidência, Felipe Martins, falar à CPI. Ele também é suspeito de fazer parte do gabinete paralelo e deverá ser questionado pelos senadores sobre a participação em uma reunião com representantes da farmacêutica Pfizer, em que também estavam presentes o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, e o vereador Carlos Bolsonaro. Na sexta-feira serão 2 depoimentos. Os senadores vão ouvir Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional e representante do movimento Alerta, que consolida dados sobre a pandemia no Brasil, e Pedro Alau, epidemiologista, pesquisador e professor da Universidade Federal de Pelotas. Na pauta desta semana estão ainda mais de 50 requerimentos para serem analisados. Além de requisição de documentos e informações, poderão ser votadas novas convocações de testemunhas, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Kiep, e representantes do Facebook e do Google. A CPI também poderá votar novas quebras de sigilos fiscal, telefônico, bancário e de dados, entre elas as de organizações sociais que operam unidades de pronto atendimento, as UPAs e hospitais no Rio de Janeiro. Os nomes dessas entidades foram entregues à comissão pelo ex-governador Wilson Witzel em depoimento na semana passada. Witzel acusa essas organizações sociais de continuarem operando no Rio de maneira ilícita, pagando propina a autoridades públicas. O ex-governador prometeu dar novas informações em uma sessão sigilosa que deverá ser votada pela CPI. A votação do projeto de privatização da Eletrobras será concluída no Congresso esta semana, em nova votação na Câmara dos Deputados. Especialistas avaliam que, se o texto permanecer como está, o país enfrentará dificuldades com o novo modelo energético. Esse é o tema da coluna de economia com a jornalista Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. É isso mesmo, André. A aprovação da medida provisória da privatização da Eletrobras no Senado deu ao governo a vitória que precisava para mostrar ao setor financeiro que seu projeto de redução do Estado brasileiro segue de pé. Os bancos privados e fundos de pensão e investidores individuais detêm hoje cerca de 30% das ações da Eletrobras e estão ávidos para comprar mais. Afinal, a maior parte dos investimentos da empresa já foi amortizada, ou seja, foram pagos ao longo do tempo. E agora é só colher os lucros. É fato que o acréscimo de emendas, como a que obriga a Eletrobras a revitalizar as bacias dos rios São Francisco e Paraná, vai aumentar custos para a empresa. E isso reflete no valor de mercado das ações, que caíram na sexta-feira. O economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches, avalia que para viabilizar a privatização, governo e Congresso misturaram o papel de uma empresa privada com a do governo. E isso desagradou o mercado, mas não gera maiores preocupações. Ele avalia ainda que por volta de 5 anos o custo da energia vai subir um pouco, por causa da obrigatoriedade de reserva de mercado para usinas termoelétricas à base de gás natural.
mas afirma que essas mesmas usinas vão gerar desenvolvimento nas cidades onde serão instaladas, compensando assim na economia como um todo os aumentos da energia elétrica em si. Já os representantes dos setores que lidam diretamente com energia por produzirem ou por consumirem estão bastante descontentes com o projeto que agora está na Câmara. Falam em aumento de até 20% no custo da energia para o consumidor final, seja ele cativo, como os residenciais, ou livre, como os grandes industriais. A Frente União pela Energia, que reúne cerca de 40 instituições do setor elétrico, divulgou nota onde reafirma sua posição favorável à privatização da Eletrobras, mas critica as alterações da MP, chamando-as de distorções do setor, que encarecerão o custo de produção de todos os setores econômicos no Brasil. Paulo Pedrosa, que é o presidente da Associação Brasileira dos Consumidores de Energia, afirma que o projeto vai gerar perda de qualidade energética e de governança para o governo, e que o preço que os consumidores vão pagar por isso será muito alto. Segundo ele, o custo final dos acréscimos colocados no Congresso pode atingir 90 bilhões de reais, que serão cobrados ao longo do tempo dos consumidores na conta de energia. O governo rebate esses números. Em entrevista que concedeu ao programa Agenda Econômica, o secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Diogo Macor, afirmou, no entanto, que poderá haver uma redução de cerca de 6% no consumidor final. É com você, André. Muito obrigado, Antônia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Senado. Obrigado pela companhia e até a próxima.